Precisamos falar sobre o lugar de fala. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like aqui no vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização nossa. Então, gente, o que é o famoso lugar de fala? Lugar de fala é basicamente... Eu acho que é melhor a gente falar com exemplos, né? Exemplos, a gente é um mestre dos exemplos, né? Eu sou um médico que estudei mais de 6 anos da minha vida para exercer aquela profissão. E eu sou convidado para falar em um lugar sobre medicina. E eu vou falar sobre medicina. E tem uma pessoa lá que não se formou em medicina e começa a falar sobre medicina também. E aí Mas você fica tipo, né? sim, mas sem nenhuma propriedade, sem nenhuma experiência, sem nenhuma vivência na área. Ela está roubando o meu lugar de fala. Como que isso se aplica nas relações humanas? Ainda mais nesse contexto social, né? Que é o que a gente quer explicar aqui e tal. Sim, um exemplo. Eu sou um homem trans. Eu fui convidado para um lugar para falar sobre transexualidade. Chegando nesse lugar, tinha várias pessoas cis, que não têm as mesmas vivências que eu, como pessoa trans, que não tem propriedade para falar do assunto por não ter conhecimento de causa, por não ter experiência. E falam sobre o assunto transexualidade como se vivessem aquilo. E a gente pode ver isso em outros lugares. Por exemplo, você poderia estar assistindo a uma palestra sobre o assunto transexualidade e a mesa ser composta por pessoas cis. Entende? Isso não é lugar... tem coerência. Isso é roubar lugar de fala. Eu ir numa palestra sobre o movimento negro e aí lá ter só gente branca falando sobre racismo. Tudo bem que você tem todo o direito, você deve problematizar sobre a minha causa e sensibilizar com a minha dor, sabe? Mas até que ponto cabe você estar lá falando sobre a minha vivência? Não tem vivência de uma pessoa. Uma pessoa branca nunca vai saber o que é sofrer racismo. Uma pessoa cisgênera nunca vai saber o que é sofrer com transfobia. Então, assim, né? Sim, tipo, você pode se sensibilizar, por exemplo, eu sou amigo de Lara, eu me sensibilizo pela luta dela, eu me sensibilizo pelo preconceito diário que ela sofre, porque sei que eu ando com ela e sei que pessoas olham estranho pro cabelo dela, olham e comete racismo com ela. Eu me sensibilizo porque eu vejo a luta dela e vejo tanto que é difícil, mas eu não posso tomar por fala e falar, eu sei como é que é sua luta, porque eu não sei como é que é a luta dela. Assim como ela não sabe como é que é minha luta como homem trans. Ela vê, eu desabafo para ela tudo que eu passo e tudo, mas ela não sabe, não sente como que é viver isso. Por exemplo, quando acontece uma situação, o Lucas sofre transfobia e ele não se sente capaz, muitas aspas, em falar e problematizar aquilo. Eu vi que ele não conseguiu problematizar aquilo e eu posso falar, ei, larga de ser transfóbico, cara. Isso é minha função, é meu dever falar, entende? Tem um espaço muito grande. Porque muitas vezes já aconteceu, isso já aconteceu, é uma coisa que já aconteceu. A gente, quando sofre alguma violência, a gente fica em choque, muitas vezes não consegue falar. Já aconteceu de acontecer transfobia comigo e Lara tá perto, eu não consegui falar nada, não consegui me impor. Lara impôs, se sensibilizou. E falei, aqui não, raparigo. Sim, que tu não vai cometer transfobia não. Então, isso não é ocupar lugar de fala. Existe uma linha muito tênue entre se sensibilizar e ocupar o lugar de fala. E a gente tem que ter muito cuidado e muita sabedoria para ouvir mais e falar menos. E não cambalear pro outro lado da linha. Sim, exatamente. Ocupando o lugar de fala. Aconteceu uma campanha para divulgar o evento da Paralimpíada, porque vendeu pouco ingresso, né, para esse evento. Aí a Vogue, que é uma revista muito famosa de moda, ela contratou Paulinho Vilhena e Cléo Pires para poder interpretar duas pessoas com deficiência física. Por que isso é ocupação de lugar de fala? Tá, que eles não estavam nem falando, né? Mas estavam expressando alguma coisa. A quantidade de pessoas deficientes que poderiam estar naquela campanha, ocupando aquele lugar. Elas realmente poderiam estar protagonizando naquela campanha. A questão é a seguinte, não é interessante pra Vogue colocar um deficiente na capa da revista deles. Uma pessoa deficiente que não tem status nenhum na capa da revista deles. Porque, tipo, a Paralimpíadas acontece com atletas que são deficientes. Por que não colocar esses próprios atletas se representando? Quer colocar alguém famoso pra dar visibilidade? Ok, isso é lindo. Um ator famoso
se sensibilizar com a causa e querer dar visibilidade pra causa. Mas a partir do momento que ele photoshopou um órgão seu pra se parecer deficiente, aí já deslegitima tudo. Porque invisibiliza uma causa. O que eles deveriam fazer? Colocar uma pessoa que é deficiente, que já tem a deficiência na capa, e colocar os atletas Os juntos, famosos, sim. O que daria visibilidade, colocar junto com eles, abraçando, sei lá, fazendo um gesto de carinho pra mostrar que se sensibiliza, sim. Um gesto de apoio. Isso que seria o certo a ser feito. Por isso que gerou essa polêmica toda. Então, a gente chegou à conclusão de que a Cleo deveria aprender algumas coisas com a mãe dela. Não sou capaz de opinar. E a gente deve respeitar isso. Quando a gente não vive, a gente não pode opinar, entendeu? E, gente, não esquece isso, pelo amor de Deus. Uma linha tênue entre você ocupar um lugar de fala e você sensibilizar com a dor do outro. A gente deve respeitar muito isso. acho que a gente devia colocar um muro nessa linha pra gente não passar pro outro lado. A gente não invisibilizar a luta do outro, porque isso é feio. Então, gente, comenta aí embaixo sobre o que vocês pensam a respeito do lugar de fala, se vocês concordam ou não com o que a gente pensa, porque a gente quer realmente interagir com vocês no comentário. Sim, a gente não tem a verdade absoluta aqui, óbvio. Esse é o nosso pensamento. É o nosso pensamento e o que a gente aprendeu com a vivência nossa. Exatamente. Mas se você pensa Se diferente... você pode opinar, opina aí embaixo. Mas, ó, na hora de opinar aqui embaixo, vamos rever nossos espaços de fala, né? E respeitar a opinião do outro. Sem ataques, obrigado de nada. Adeus.